Complementando, irmãos, a questão da conexão, né, entre o que temos estudado, irmãos, aqui eu fiz uma ligação muito propícia do que nós lemos com o que estamos expondo na segunda epístola de Pedro. Os irmãos viram aqui, primeiro falou do culto, né, que a gente deve se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Depois os irmãos perceberam que Paulo vai falar sobre virtudes, sobre as virtudes cristãs. E o que foi que nós vimos nos primeiros versos do primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro? O desenvolvimento das virtudes. Você vai ver no capítulo 12 de Romanos as virtudes cristãs. Você vai ver na sequência, além das virtudes cristãs, olha que coisa, irmãos, fantástica. Você vai ver os dons, que Paulo diz que você desenvolva os dons, é desenvolver a salvação, é ser diligente para ter uma vida frutífera. O que Pedro nos mostrou e mostrei aos irmãos, né? Na sequência de 3 sermões. Está aqui Paulo também fazendo a recomendação. E esse ponto, irmãos, vai ser o primeiro ponto que eu vou tratar no sermão da noite. Os irmãos vão perceber. O ensino de Pedro, o ensino de Paulo. O ensino das Escrituras. E essa capacidade, irmãos, de você enxergar esses ensinos, essa interligação, ela é essencial na vida cristã. Ela é importantíssima. Você não vai compreender, você não vai entender os versículos de forma isolada. Você vai começar a ver a harmonia das Escrituras. Você vai ver o Espírito Santo que conduziu esses homens, uns que viveram na mesma época, outros que viveram em épocas completamente distintas, falando a mesma linguagem. Não só época distinta, né? Mas contextos completamente diferentes. Você vai ver Moisés falando no contexto de num deserto, está andando no deserto com o povo como nômade. Você vai ver o apóstolo Paulo falando para pessoas que estão na polis, né? Escrevendo para os irmãos em Roma, numa sociedade sobre a perspectiva antropológica bem mais desenvolvida, né? Com todas as suas estruturas, conexões, complexidades das relações, das correlações, uma coisa muito diferente do contexto do povo de Deus andando no deserto, o povo de Deus em Canaã. Mas você vai ver a palavra de Deus se aplicando. Ela é atemporal. Ela, sob a perspectiva cultural, ela se aplica a qualquer cultura, qualquer sociedade, qualquer uma delas. Então essa é a beleza, dentre tantas coisas, a beleza da palavra de Deus. E veja que tem tudo a ver com a leitura que se falou com o 5º mandamento. Como eu me relaciono, o irmão citou, né? E até orou, disse, como eu me relacionar com o meu irmão, como eu me relacionar com o meu próximo, sendo ele inclusive meu inimigo. O que é isso aqui? É a segunda tábua. São os mandamentos da segunda tábua, que começa... Qual é o mandamento que começa com a segunda tábua? Hein? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o mandamento que começa com a segunda tábua. Então tem tudo a ver com o que a gente leu. Poderíamos, inclusive, direcionar o estudo
do quinto mandamento, baseado em Romanos 12, em alguns versículos de Romanos 12. Isso é perfeitamente possível, sem nenhum problema. Os mandamentos, irmãos, permanecem. A lei de Deus, a lei moral de Deus, permanece. Inclusive, ela está sendo aqui mais detalhada, destrinchada no Novo Testamento. Começamos o estudo do quinto mandamento destacando os 2 versículos que resumem a segunda tábua da lei. Quais são esses versículos que resumem a segunda tábua da lei que a gente estudou? Vamos ver se os irmãos lembram. Um deles é qual? Exatamente, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas vimos outro versículo, que a gente deu até o título para ele. O título, a regra de ouro. Onde é que está essa regra de ouro? Olha, é bom assim. Um irmão disse Mateus, outro disse 7,12. É isso mesmo. Mateus 7,12. Regra de ouro. Zaqueu costuma dizer, se menino fosse ouro, né? Todo mundo queria ter menino, né? E quando você encontra uma regra de ouro, você não vai... O que é que você vai fazer? Você vai considerar como uma regra valiosíssima, vale ouro. Vale ouro, essa regra vale ouro, irmão, na nossa vida. Pode não ser ouro na vida de quem não conhece a Deus, que não conhece a palavra de Deus, mas para quem conhece a Deus, de novo, o que é que nós temos que fazer, irmãos? Valorizar o que Deus valoriza. E não valorizar aquilo que Deus não valoriza. É por isso que a gente tem que ponderar as coisas na vida da gente. Na minha escolha, nas minhas escolhas, na minha escala de valor, qual é a minha referência? É o meu gosto? São as minhas preferências? Ou são as preferências de Deus? Qual é a régua que eu vou utilizar? Inclusive, cânon significa régua, né? Qual é a régua que eu vou utilizar na minha vida? Qual é o parâmetro? Como é que eu vou saber se eu estou indo na direção certa? Quando normalmente eu quero traçar uma linha reta, eu normalmente não confio no meu traço, né? Qual é o mais fácil, irmã Anita, para fazer uma linha reta? Confiar na sua capacidade motora de fazer uma linha reta, ou é melhor pegar uma régua e traçar? A régua. É do mesmo jeito com a vida da gente, irmão. Você vai conduzir sua vida pelo quê? Pelo seu traço. Senão, eu estou bem treinado. Ó, eu fiz tanto exercício de coordenação motora que praticamente eu consigo fazer a linha retinha. Você pode ver. Aí você vai conduzir sua vida pela sua percepção. Ele disse assim, passou, né, no teste psicotécnico, irmã Gisele. Ela disse, vá fazendo um negocinho aí, pare. Não tinha isso? Não tinha. Faça e pare. O psicólogo disse, tá primeira. Dirige até carreta. Agora eu posso dirigir minha vida, aprender muita coisa na Escritura, na palavra de Deus. Agora eu posso seguir aqui com os meus conhecimentos. Não faça isso. Tudo você use a régua, o cânon, para verificar se aquilo está correto. Então, a palavra de Deus, a lei de Deus é perfeita para as nossas vidas, vai nos conduzindo. Essa regra, aqui é uma regra de ouro, é uma régua que vai nos fazer agir corretamente. Então, o primeiro versículo que resume a segunda tábua da lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus lá em Mateus 22, 39.
O segundo versículo que lemos é: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha, é um resumo da lei. Que lei? Certamente, irmãos, Cristo não estava se referindo só à lei cerimonial. É toda a lei de Deus que diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. A lei e os profetas, aquilo que os profetas passaram, aquilo que os profetas ensinaram, aquilo que os profetas receberam da parte de Deus e passaram e instruíram, a lei moral de Deus, porque esta é a lei e os profetas. Por isso aqui você pode se guiar, você pode conduzir, você pode usar essa régua aqui que vai dar certinho. Aí veja, esses princípios nos são dados, como eu mostrei para os irmãos, vários versículos no Antigo Testamento. Inclusive, amar o próximo como a si mesmo. Poucos cristãos sabem que esse mandamento está no Antigo Testamento. Sabia, irmã Anita? Que amar o próximo a si mesmo está antes de Jesus dizer que foi registrado no Novo Testamento, já estava no Antigo? Sabia não, né? Mas está lá, Levíticos 19, 18. Levíticos 19, 18. Isso nós vimos, nós aprendemos que as palavras pai e mãe fazem referência a pessoas de autoridade. Quando o mandamento usa essas expressões, ele não está se referindo apenas à autoridade na família, mas está falando da autoridade na igreja e na autoridade no Estado. Estas instâncias, irmãos, foram instituídas por Deus. Inclusive existe um grupo, né, de uma linha de pensamento que quer acabar com o Estado, né? Irmão, não sei se vocês sabem, já estudaram em sociologia, que são os anarquistas. Acha que a estrutura do Estado é errada, é repressora, que cada um pode se guiar, se conduzir, né? A sociedade seria melhor desse jeito. Você vai estudar isso, a linha, que a Bíblia já disse que está errado. Foi Deus que criou o Estado. Se eu não me engano, o teórico principal deles é Bakunin, né? Então nós aprendemos isso. Aprendemos que o alcance do quinto mandamento é o cumprimento das obrigações que temos com os inferiores, com os superiores e com os iguais. Então, irmãos, vamos continuar abordando essas questões gerais relativas ao quinto mandamento e observando nas Escrituras sua fundamentação. Então, hoje nós vamos continuar expondo, colocando o entendimento a respeito do quinto mandamento e vendo o texto bíblico. Expõe, vê o texto bíblico. Para estarmos bem fundamentados a respeito desse mandamento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis-nos diante da Tua palavra, ó Deus desse mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tudo o Senhor nos dá, ó Deus, todo o tempo de vida. Mas sabemos, ó Deus, temos aprendido que há uma responsabilidade, e este mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Então há uma promessa, Senhor, há uma responsabilidade aqui. Ó Deus, e mesmo que o Senhor tenha já determinado todos os nossos dias, é nossa responsabilidade viver todos esses dias conforme a Tua vontade expressa, Senhor, não conforme a nossa vontade. Por isso, Senhor, nos ajuda a entender o Teu mandamento. Desde já te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que temos o privilégio de livremente, Senhor, poder estudar as Tuas Escrituras, ó Deus, de forma pública, conhecida, todos sabem onde estamos. E louvamos o Teu nome por isso, ó Deus. Todas as pessoas que nos conhecem sabem onde nós estamos no dia de hoje, nessa hora.
porque eles sabem, ó Deus, que nós te servimos. E nós só te servimos, ó Deus, pela tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, reconhecemos isso. Então, Senhor, a honra, Senhor, a glória e o louvor sejam todas dadas a ti, para todos sempre, que aprendamos, Senhor, esse mandamento, para que possamos te glorificar ainda mais, Senhor, porque glorificamos pouco, frente ao que tu és, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Deus, e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, esse mandamento diz respeito às nossas responsabilidades. Vamos lá. Nossas responsabilidades. Para quem é? Quem é? Meu pai. Igual comigo, minha responsabilidade. Para quem está acima de mim, meu superior, e também meu inferior. Tá certo? Aí eu pergunto. O mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Pai e mãe representam não só os genitores, mas todos aqueles que estão investidos em autoridade. Então, qual é a honra que os inferiores devem prestar aos seus superiores? Qual é a honra? Você honra teu pai e tua mãe, significa o quê? Essa honra, presta essa honra. Significa o quê? Vamos ver? Prepara aí a escritura. Algumas passagens eu vou pedir que os irmãos leiam, outras eu vou fazer, porque nosso desejo é mostrar cada uma da honra devida dos inferiores aos seus superiores, mostrar na escritura aos irmãos. Vamos para a primeira passagem, Malaquias 1:6. 1:6. Malaquias 1:6 mostra que toda reverência de coração em palavras e atitudes devem ser dadas dos inferiores aos seus superiores. Ou seja, a honra deve ser a reverência de coração em palavras e atitudes. Malaquias 1:6 diz: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Veja, irmãos, está aqui já mostrando que a hierarquia. O filho honra o pai e o servo deve honrar o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós direis: em quem nós temos desprezado o teu nome? Então, Deus aqui, falando por meio do profeta Malaquias, aquele sacerdote, está dizendo que toda reverência de coração em palavras e atitudes é devido. A começar o quê? O filho honra o pai. Qual é a honra? A honra em palavras e em atitudes. O temor a Deus, a palavra devida, a se referir a eles. Quando você vai se referir? Por isso que não é bom, não é adequado, não está em conformidade com esse mandamento, quando o filho faz referência ao pai, se dirige ao pai como se fosse seu coleguinha. Não. O filho não está falando com o pai e a mãe, não é um coleguinha. Você não fala no mesmo tom. Você não fala, não faz referência com as mesmas palavras. Não. Ele é superior. Ele é superior. É uma honra devida. Por isso que você não se reporta a Deus. Já disse aos irmãos que é uma quebra do mandamento. Você se refere a Deus, você tem que se referir da forma que ele se apresenta, como ele é, de acordo com seus atributos. Tem um apresentador infantil, né, no passado, que muitos de nós assistiam, que dizia: o cara lá de cima. Que história é essa do cara lá de cima? Muitas músicas, inclusive, né, muitas músicas gospel,
fazem referência a Deus que você procura na Escritura e nunca vi ninguém falando com Deus desse jeito. Não se reportando a Deus dessa maneira. Como é que você vai fazer isso? Você chega diante de numa audiência, num tribunal, ao juiz e diz: ô bicho, você faz isso com o juiz? Por que você não faz? Porque está claro, inclusive, é a lei da natureza, que você se dirige ao superior de forma diferente. Ou não é diferente por ser diferente, é adequada à condição, uma coisa adequada. É adequado. Uma coisa é você brincar com o pai, com a mãe de forma carinhosa, tal, não sei. Mas outra coisa é você começar a tratar pai e mãe como você tratar seu colega. Está errado. Então, toda reverência de coração em palavras e atitudes. E como é que você vai honrar também? É um tratamento que, como eu estou dizendo assim, você vê Paulo fazendo essa referência, mas você não vê mais ninguém, você não vê mais ninguém, nenhuma referência que seja nesse sentido desse paizinho que a gente usa de forma aqui no nosso, na nossa maneira de se relacionar com pai e mãe. Você não vê nada parecido. É muito perigoso. Eu entendo que seja assim perigoso. Veja a intimidade que tinham pessoas que o próprio Deus disse que tinha intimidade. Por exemplo, Deus disse que falava com Moisés diretamente, não é? Veja como Moisés se reportava a Deus. A intimidade que Moisés tinha. Uma hora Moisés disse assim: Senhor, tem misericórdia desse povo, ou então me risque também aí da lista. Ele disse: ô Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Abraão, quando foi interceder por Sodoma e Gomorra, olhe, né? Se por acaso tiver 50, mas se não for pedir muito, mas veja como Abraão se dirigiu a Deus e ele estava diante, ele sabia diante de quem ele estava, a maneira como ele se reportou, né? O cuidado, o zelo. Então é muito perigoso, entende, Zaqueu? Eu acho que essas coisas assim muito perigosas, a gente deve, eu entendo que a gente deve evitar. Por quê? Aí eu sei que tem coisa que a gente chega assim numa linha muito tênue entre uma coisa e outra, mas eu particularmente temo. Por quê? Porque você faz, suponhamos que você consiga fazer isso pela intimidade que você tem com seu Deus. E normalmente quando você faz isso, vamos lá, como é que você faz? Você faz na sua oração particular. Você faz no seu momento, talvez faça no seu momento privado, mas não é no público. Você não trata, mesmo com respeito, por exemplo, algumas brincadeiras que você faz com seu pai, com sua mãe em casa, você não deve fazer em público. Por quê? Porque as pessoas não vão entender. Elas não vão entender. Elas não vão entender o contexto. Elas não vão entender que você não está desrespeitando, que é uma coisa muito particular ali da família, porque não tem situações assim bem privadas, bem particulares, não é? Que quem participou daquele momento, quem estava naquele momento, sabia do contexto, mas você tira do contexto, meu amigo, acaba o entendimento. Você não tem como trazer para as pessoas aquela atmosfera na qual você estava, onde todo mundo estava. Não tem como você reportar. O que é que você faz? Não cita, porque senão você vai ser mal interpretado. Então você tem aí a intimidade com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Conversa com Deus na intimidade que tu tens com Ele, porque
a intimidade que certamente você tem com Deus, outro não tem. Outro não tem. Ele vai pecar. Então eu prefiro agir nessa perspectiva. Então, exatamente, pode ser nesse sentido, sabe? Nesse aspecto. Então, a maneira como você chama Deus de Pai, quanto mais você está próximo de Deus existe essa questão, certamente você vai ter a ousadia de conversar com Deus como Moisés conversava, como Abraão conversava. Eles tinham uma aproximação muito grande de Deus. Então existe essa questão, irmãos. Então muito cuidado com as expressões como o irmão colocou, paizinho, né? Meu papai, muito cuidado. O que é que a gente deve fazer, né? Atentar para o que você tem na Escritura, como Deus se revelou, a maneira como os seus servos se dirigiam a Ele, como Ele reagia, a maneira que fazia, né? Como Ele reagia. Né? Pedro, a gente está estudando Pedro, nós vamos citar mais o apóstolo Pedro, né? Sua vida, tal, nos estudos, mas você viu que Pedro era a pessoa que estava ali perto de Jesus, era o porta-voz dos apóstolos, né? E estava lá. Quem foram os três que subiram com o monte? Pedro, Tiago, João, não foi? Então ele viu aquele processo, aquela transfiguração, aquela coisa toda. Ele participou daquilo ali, ele tinha uma proximidade com Jesus, não que Jesus não amasse, não tivesse com os outros e tal. Mas Jesus disse isso. Disse para ele na hora que ele cometeu uma coisa errada, disse: arreda, Satanás. Não é? Então existem estou dizendo, mesmo uma pessoa com tanta intimidade e tal, e que Jesus levou com ele, etc., mas cometia essas faltas, essas falhas, então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, ok? Então, a honra devida, a reverência em palavras, em atitudes, em se dirigir, a oração e a ação de graça. O que é que a gente deve fazer para com as autoridades, irmãos? Orar por elas. Orar por elas. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, todas as autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, as autoridades, você olha para a autoridade, como é que você vai honrar a autoridade? Orando por elas, agradecendo a Deus por elas, porque Deus as colocou aqui, Deus colocou, então, elas têm lhe beneficiado, elas são fonte de bênção para você e para a sua vida. O que é que você vai fazer? Você vai orar e agradecer a Deus. Está aqui, está dizendo. Inclusive, está mandando orar por todas as autoridades. Todas. Porque tem autoridade má também. Então, como é que você honra? Você honra orando por elas. Você honra tendo reverência, né, em palavras, em se dirigir para elas. Você mostra respeito. O que é que você faz também? Você imita suas virtudes. Está lá em Hebreus 13:7, diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Só olha, tem uma coisa aqui, rapaz, que Deus agiu na vida dos nossos guias, do nosso pastor. Isso aqui é uma coisa boa. Vou imitar. Vou fazer igual. Você está honrando. A fé, imite a fé.
Seja obediente de forma voluntária, é outra forma de honrar. Obediência voluntária. Nós vimos isso quando expomos a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14, de sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, tem uma obediência voluntária às suas ordens, aos seus conselhos, claro, ordens e conselhos legítimos, né? Legítimos, porque muitas vezes as autoridades mandam você fazer uma coisa que não está correta, você não faz. Inclusive, já mostramos para os irmãos, dissemos exemplos, alguns, veja, quando você é mandado fazer alguma coisa errada, né? Aí que você não vai fazer, você pode sofrer consequências, né? Evidentemente. Não, as consequências virão. Agora, elas podem ser positivas ou negativas. Eu já vi pessoas que não. Ouvi de pessoas que foram demitidas por quê? Porque não faziam o que era errado. Já dei o exemplo, acho que já disse aos irmãos, inclusive era né, esposa de um pastor que trabalhava num determinado lugar e era uma escola, chamaram ela, disseram, eu vou ter que demitir a você e tal. Eu disse, por que você é demitido? Disse, porque vocês fazem as coisas tudo muito certas. Então, você não se encaixa aqui não. Foi demitido, porque fazia as coisas certas. Outra vez, por outra situação, pediram para uma pessoa atender o telefone, dizer, diga que eu não estou. O chefe disse, diga que eu não estou. Eu disse, eu não posso dizer que você não está, porque você está. Mas diga que eu não estou, rapaz. Eu disse, não vou dizer. E isso não lhe custou nada. Não veio, pelo contrário. Não lhe sobreveio nenhuma consequência. Deus amenizou o coração da pessoa. Abrandou. E é uma pessoa explosiva. Pessoa explosiva. Sangue quente. Então, o que é que você vai fazer? Obediência naquilo que é legítimo, naquilo que é correto. Se submeter às suas correções, que é uma coisa muito difícil. A gente não gosta de ser corrigido. Principalmente vai ficando mais velho. Criança não gosta de ser corrigida, quanto mais pessoa mais velha. Você, né? Você fica... Quanto mais velho, menos correção você gosta de receber. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus 12, 9, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então, isso quer dizer o quê? Aqui diz, olha, nossos pais, segundo a carne, nos corrigiam e a gente respeitava, aceitava sua correção. Deus vai nos corrigir e a gente não vai respeitar a sua correção? Sim. Então aqui tem a submissão às correções. Você recebe uma correção, não é bom, mas está correto? Tá. Então, como é que você vai honrar pai e mãe? Como é que você vai fazer isso? Submetendo as correções. Não, eu estou errado. Eu estou errado. Então, se eu fiz alguma coisa de errado, por que é que eu não vou querer? Não posso ouvir uma palavra de exortação. Não consigo ouvir nenhuma palavra de exortação. Quando isso não acontece, é porque minha soberba está lá em cima. Está lá do teto para cima. Não, eu vou receber. Não, vou me submeter. Isso, quando eu faço isso, eu estou cumprindo o mandamento, honrando as autoridades. Quando eu não faço, eu estou desonrando. O que é que deve fazer também? Deve ser fiel. Deve defender. Como é que você honra? Sendo fiel à autoridade, defendendo seu sustento, sua manutenção,
sua posição, defendendo. Tem isso na Bíblia? Tem, está lá, Tito 2, 9 e 10 diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Mas não é só sendo obediente, dando-lhe motivo de satisfação. Olha só. Isso, irmãos, agrada a Deus. Você ser um motivo de satisfação para quem é seu superior. Você agir de tal maneira, respeitar a autoridade, que a pessoa tem prazer em ter você como alguém que é inferior. Porque, sinceramente, né, principalmente no trabalho, tem umas pessoas que lideram e outros que são liderados, que dá uma dor de cabeça o liderado. Assim. É o contrário, é uma insatisfação. Certa feita, um pastor pregando disse, falando sobre a questão dos irmãos e das ovelhas. Ele disse, olha, tem ovelha que a gente ora e a gente se esforça e faz com satisfação. Tem outras que o esforço é muito grande que a gente tem que fazer. Que é aquela ovelha rebelde, rapaz, e dá um trabalho, e dá instrução, diz, vai por aqui, quando vê ela está indo por ali. Aí o pastor é muito cansativo. Por quê? Porque é a vara e o cajado, você tem que usar o tempo todo. Puxa para lá, quando vê, está lá. Vá por aí não, meu filho. Só não coma aquilo dali não. Quando vai ver, está o cabo na internet. Dedinho assim. Aí se enchendo de porcaria. O pastor, um trabalho para estudar a palavra de Deus e se esmerar, buscar assim o sentido correto daquele texto, a aplicação para a vida da igreja, um suor toda semana, aí com aquele cuidado, a ovelha vai com a facilidade maior do mundo, começando a comer besteira por aí, chega todo intoxicado na igreja, e intoxica os outros, e compartilha, porque agora é fácil demais, né? Cara, coisa mais fácil para fazer mal. O botão já fica lá, compartilhar. Pum, pum. Aí lá vai o irmão comendo, aí vai ver aquele negócio. Hein? Mas irmão, a gente não pregou, olha, isso aqui, ó, o entendimento correto é esse aqui. Não, mas não tem só esse não. Aí vai buscar as coisas lá, dá um trabalho. Entendeu? Dando-lhe motivo de satisfação. Ó, não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito 2, 9 e 10. Outra coisa que é difícil de fazer, dos inferiores para com os superiores. Por que é difícil de fazer? Porque muitas vezes é do nosso coração, né, da nossa natureza, você fica esperando uma falha, né, uma falta, para expor o outro, principalmente quem é a autoridade. Muitas vezes você ficou chateado porque foi corrigindo e tal, aí você identificou uma falha no superior. O que é que você faz? Faça o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? Suporte as falhas e encubra com amor e seja uma honra para os superiores. Mas com as faltas dele, é o que a Bíblia diz. Gênesis 9, 23, vamos abrir. Diz assim, então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. O que é isso aqui? Só uma coisa feia aqui.
que Noé fez? 100 anos pregando, hein, João? Pregando, trabalhando. Ele, a família contra o mundo todo, literalmente. Literalmente. Mantendo ali a fidelidade, a fé. Enfrenta o dilúvio. Passa aquele tempo todo dentro da arca. Não é? Foram quantos dias? Vocês lembram quanto tempo? Eu disse aqui aos irmãos. Dentro da arca, viu? Não é chovendo, não. É? Um ano, mais de um ano, 1 ano e 1 mês, se eu não me engano. Dentro da arca, 1 ano e 1 mês. Você conseguiu, irmão? Aí, diga aí. Ô luta, hein? Cuidando dos filhos e dos bichos. Os bichos todos. Era, porque, né? E os bichos todinhos. Algum trabalho ele teve lá dentro. Não é possível que não teve nenhum trabalho. Tinha trabalho, alguma coisa. Né? Botar a comida no lugar, tirar a comida, o feno, as fezes. A gente diz assim, olha, a igreja é como a arca, né? E é verdade. O crente que está dentro da arca, ele passa pelo mundo, né? Ele corta as águas do dilúvio. Ele está protegido ali dentro. Mas fede também. Né? Tem o odor, tem o trabalho, tem a dificuldade, tem tudo que está dentro da arca. Agora é melhor estar dentro da arca ou fora da arca? É melhor estar dentro da arca, né, Aline? Mas dá trabalho ficar dentro da arca. Então, Noé passou por toda essa dificuldade, tudo isso. Aí sai da arca. Eita, o mundo, né? Está limpo assim. Foi uma formatação de celular. Ficou tudo limpo. Começou a crescer as plantinhas, não sei o quê. Plantou uma vinha e fez o quê? Se embebedou. Oh, coisa feia. O homem passou tanta dificuldade. Suportou que o negócio chega agora numa coisa dessa besta. Aí um dos filhos caçoou dele, né? Viu lá, bebeu, ficou nu, se embriagou, já é feio uma pessoa embriagada, já é feio. Ficou nu lá, rapaz, envergonhando. Aí um filho dele espalhou para a família. O que os outros dois fizeram? Pegaram uma capa, botaram sobre os ombros e de costa, desviou o rosto, fez de tudo para não ver a nudez do pai. E ainda cobriu a nudez do pai, botou ele lá, pai, né? Aí cuidou dele, tratou. Isso é o que tem que ser feito. O que aconteceu com esses dois? Depois que os pais soube de tudo. Foi o quê? Receberam o quê? Bênção da parte de Deus. E o outro? Recebeu o quê? Maldição. Quebrou o mandamento. Mas ele errou. Noé errou feio. Eita coisa terrível. Irmãos, nós não temos, Deus não nos deu autorização para expor os pecados dos irmãos, menos ainda das autoridades. Só que o nosso coração, ele quer, né? É expor. Então, o que é que a Bíblia diz? Suporte as falhas, encubra as falhas das autoridades com amor e seja uma honra para eles. Salmo que a gente conhece muito, canta, 127, diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade.
Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ele não vai ser envergonhado só quando os filhos honrarem o pai e mãe, porque se o filho não honrar, vai ser uma... Ele vai ser envergonhado. Quando o filho desonra o pai e mãe, o pai e a mãe são envergonhados. Ao invés de ser honra. Então, como é que você honra pai e mãe? Quando você suporta as suas falhas, encobre-as com amor e lhes é motivo de honra diante das pessoas. Então, esse mandamento, irmãos, nos ensina a ter atitudes de respeito às autoridades por meio de palavras e atitudes. Por isso que o apóstolo Paulo instrui a orar por elas, a imitar suas virtudes, quando tudo estiver de acordo com a palavra. A obediência deve ser voluntária às ordens, aos conselhos. Ou seja, de imediato você tem que entender, isso aqui é um superior e a Bíblia diz que eu devo atender às suas ordens que não sejam contrárias à vontade de Deus. O que for contrário à lei de Deus, evidentemente não deve ser observado, não deve ser obedecido. Então, com relação à correção, o inferior deve receber, deve se submeter, deve reconhecer suas faltas, ao invés de ficar ressentido. Ao invés de ficar ressentido. Evidentemente, eu vou mostrar para os irmãos que, na próxima, devido ao tempo, eu vou mostrar para os irmãos, no próximo estudo, como deve ser a atitude para com as falhas e fraquezas das autoridades. Porque o irmão pode ficar dizendo assim, eita, e agora eu não vou poder dizer nada, a autoridade, a primeira coisa que vocês pensaram, foi ou não foi? A autoridade errou, e agora? Tudo eu vou encobrir, vai ficar para o próximo estudo. Próximo domingo nós vamos ver como eu devo reagir. Porque, irmãos, o que acontece? Veja, o que é que nós lemos para a gente finalizar aqui, em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu não posso seguir o meu entendimento. Eu não devo seguir o entendimento assim das pessoas. Eu não devo seguir o entendimento da coletividade. Todo mundo faz assim, então você quando age desse jeito, você se protege. Mas você se protege e você se cerca para você se justificar diante das pessoas que estão próximas de você, mas diante de Deus não. Tem muita gente que diz, não, eu agi assim porque todo mundo faz e tal, então isso dá uma segurança, Próximo domingo nós vamos ver como nós devemos agir, como a palavra de Deus nos leva a agir da forma correta, com relação às falhas e às fraquezas das autoridades, porque tem, e não tem pouca. E a gente vai ver, a gente vai enxergar. E agora? Vai ficar calado? Pastor disse, cobrir a nudez. Essa expressão cobrir a nudez é não expor, as fraquezas e tal. Isso toda vez vai ser assim. E como é que vai corrigir? Não tem correção para eles, não? Só tem correção para os inferiores? Eita, tem alguma coisa errada aí com a Escritura? Não, irmãos. Existe a forma certa, a forma adequada, a forma honrosa, a forma que Deus quer que a gente haja. Sempre reforçando os irmãos, o princípio se mantém. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele deu leis. Qual era o princípio que regia? Quando Moisés ia repassar as leis, a maneira de se portar, como lidar com determinadas coisas, Deus diz assim, eu não quero que vocês ajam igual ao povo dessa terra. Não é assim? Olha, vocês vão fazer desse jeito.
a sua postura é assim. Preste atenção para você não fazer igual a esse povo. Preste atenção para vocês não adorar a Deus como esse povo. Nem adorar como eles adoram os seus deuses, muito menos adorar os seus deuses. O seu comportamento para com o outro, para com a sociedade, para com os filhos, a forma é diferente. Por quê? Porque o meu povo é um povo santo. Santo quer dizer separado. Esse princípio, irmão, se mantém. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Então, como é que as pessoas lá fora fazem quando uma autoridade erra? Normalmente a primeira vontade que faz e a primeira oportunidade que tem é expor. Expõe, envergonha. E nos dias de hoje, irmãos, preste atenção. Como muitos cristãos estão agindo como o mundo. Nos dias de hoje, o ataque à honra da pessoa é muito utilizado. Por quê? Porque hoje a gente tem um grande canal de disseminação de informação, que são as famosas redes sociais. E as pessoas, com muita facilidade, com muita rapidez, eles acabam com a honra de alguém. Quando você acusa alguém publicamente, e muitos fazem de maneira leviana, que parece, aí a coisa se espalha com uma velocidade muito grande. Aí se descobre que não é. Você consegue desmanchar? Você consegue desmanchar o que o pessoal disseminou? Nunca. Mesmo que você prove por A mais B, que é aquilo que não era, as pessoas dizem, isso aí não sei não, viu? Não é assim, né? Sei não. Olha, foi na justiça, né? Todo o processo legal. É por isso, irmãos, que existem indenização por danos da honra, né? Porque tem coisa que mesmo que você diga que, né, não foi mais, mas o estrago já foi feito. E com relação a uma autoridade, é mais ainda. Nós não podemos agir como o mundo. Nós não podemos ter essa disposição que o mundo tem. Está errado. E a gente vai fazer o quê? Vamos olhar para a Escritura. Porque quando a gente faz assim, a gente está honrando a Deus. A gente está atentando para o mandamento. Porque é assim que nós devemos proceder. Mesmo que o nosso coração, né, fique... Não, eu não vou atender meu coração. Eu não vou escutar o mundo. Eu não vou seguir os costumes desse mundo. Eu não vou seguir os costumes dessa terra, desse povo. Não faço parte dessa terra. Minha cidadania é outra. Minha carta magna é outra. Minha régua de medir é outra. Então veremos, irmãos, permitindo Deus, como deve ser a atitude para com as falhas e as fraquezas das autoridades. Vamos ver biblicamente, para a gente poder honrar, né, pai e mãe, honrar as autoridades, como Deus requer de nós. Amém.